Olá! No vídeo de hoje as notícias não são muito boas, mas são coisas que a gente precisa falar e precisa se preparar. Como que estão essas campanhas em época de pandemia, em época de coronavírus? Bem, o meu objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre o que eu acho desse cenário, do que está acontecendo, o que a gente espera, o que fazer com as campanhas e o que não fazer, enfim, como se comportar em cada segmento. A gente está no começo do furacão, isso é uma coisa séria, a gente precisa se preocupar, não só cuidar da nossa saúde dos nossos familiares, mas quem é empresário também precisa tomar cuidado das suas empresas e também precisa tomar cuidado com as suas campanhas. Então, quando a gente fala de Google Ads, o que está começando a acontecer? Bom, primeiro, as pessoas estão ficando em casa, as empresas estão fechando, as pessoas estão começando a ficar muito preocupadas. Isso tem feito muitos segmentos perderem volume de busca, ou seja, coisas não essenciais, eu poderia dizer, elas já estão sofrendo bastante com um volume bem menor de busca. O que isso acaba acarretando? Isso acaba acarretando num menor volume de busca. Teoricamente, a maior parte dos anunciantes ainda continua anunciando, e com mais anunciantes e menos volume de busca, o custo tende a aumentar. Então, eu tenho vários segmentos, vários clientes que eu atendo, que eu já percebi que o custo por clique já começou a aumentar, e principalmente o custo por conversão, porque as pessoas não estão muito interessadas em diversas categorias, em diversos assuntos a partir de agora. Então, é muito importante tomar cuidado, ver o que você vai fazer com o seu segmento, ver se seu segmento vai se manter aberto, ver se ele tem alguma possibilidade de se manter nesse período, ou então, no caso, às vezes você tem que diminuir o orçamento, você tem que diminuir o volume de entrega, ou às vezes até pausar a campanha. Então isso é uma coisa bem importante para se preocupar. Nas próximas semanas, a gente espera comércio fechado, a gente espera pessoas com mais preocupação, a gente espera pessoas ficando cada vez mais em casa. Então isso vai mudar muito o comportamento das pessoas na internet. As pessoas vão ter comportamentos diferentes, vão fazer coisas diferentes, e a gente precisa se preocupar com isso. E duas coisas que eu queria falar aqui antes de entrar na parte do que não fazer é, primeiro, prepare-se para o pior. Então a gente espera um pico de casos, a gente espera que a coisa aumente nas próximas semanas e nos próximos meses. Então assim, prepare-se para o pior. Como que você vai agir se as pessoas, o Brasil ficar em casa? Como que você vai agir se o seu negócio tiver que fechar? Como que você vai agir se você tiver um volume muito baixo de busca? Então assim, quanto mais você se preparar para o pior cenário, menos preocupado você vai estar quando isso acontecer, ou enfim, quando coisas ruins acontecerem. Então assim, já se prepare. Pode acontecer coisas ruins, pode fechar tudo, então é importante começar a pensar como agir nesses casos. Outra coisa que eu sugiro muito é olhar para como está se comportando o seu segmento, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Lá eu diria que eles estão pelo menos uma semana à frente da gente, em termos de caso, em termos de tratamento, em termos de morte. Ou seja, tudo que está acontecendo lá provavelmente vai chegar aqui em uma semana, no máximo uma semana e alguns dias. Então assim, olhe para o segmento, o que está sendo feito lá, veja como que as empresas de lá estão se comportando e já se prepara, porque aqui vai acontecer provavelmente a mesma coisa. Então eu sugiro que você cuide bastante disso. Sobre coisas que não podem ser feitas nesses períodos, no Google, a primeira coisa importante em épocas de pandemia, tiroteio, terremoto, enfim, coisas graves, o Google ele entra no modo de análise muito severa. Ou seja, ele vai começar a verificar com muito mais cuidado todos os anúncios para ver se ninguém está tentando se promover nessa época, ninguém está tentando ganhar dinheiro de forma indevida nessa época. Então assim, não tente fazer anúncios falando de coronavírus, tentando vender máscara, tentando vender álcool em gel, tentando vender produtos, porque provavelmente eles vão ser bloqueados. Então assim, qualquer coisa relacionada a isso, tente evitar, a não ser que você realmente trabalhe com isso, se você é uma farmácia ou se você, enfim, vende algum produto relacionado a isso. Tente evitar usar a palavra coronavírus, evitar usar a palavra pandemia, porque isso pode fazer com que seus anúncios sejam reprovados. Então, muito cuidado quanto a isso. Outra coisa, se você usa as campanhas com robô de automação, como por exemplo maximizar conversão, ROAS e qualquer outra estratégia de lance otimizado, muito cuidado nessa hora, porque o robô do Google ele ainda não sabe exatamente o que está acontecendo, ele só está percebendo que está tendo um volume muito menor de buscas, ele está tentando se adaptar a isso, ele está tentando buscar o teu ROAS, ele está tentando buscar suas conversões, só que como tem um volume menor e tem menor interesse das pessoas, ele tende a entender que tem alguma coisa errada com a sua campanha. E isso pode fazer com que o próprio Google auto-sabote as suas campanhas. Embora o próprio Google já esteja provavelmente imputando dados de coronavírus nas campanhas para o robô saber o que está acontecendo, pode levar um tempo e você pode ter sua campanha prejudicada. Então o que eu sugiro nessa época é você ficar muito de olho nas suas campanhas,
perceber se, por exemplo, você colocou uma estratégia de ROAS, ele não está mais atingindo o ROAS, ele está sofrendo demais para atingir o ROAS, talvez seja a hora de você mudar a estratégia de lance das suas campanhas. Não espere o robô se automatizar, o robô se organizar, porque isso pode demorar algumas semanas e você pode perder muito dinheiro com isso. Essa é uma época diferente, uma época completamente atípica, então é muito importante você ficar em cima das suas campanhas e, se precisar, você tentar deixá-las o mais manual possível neste momento. Você vai precisar ter maior controle, porque as coisas estão acontecendo dia após dia, então não tem muito o que você fazer. Não tem muito como deixar na mão do robô. O robô ele pode ser confundido, pode fazer você gastar muito dinheiro. Então, muito cuidado quanto a isso nessa época. Algumas dicas para esse período, para você tentar, enfim, olhar suas campanhas e tentar otimizá-las em épocas de, enfim, coisas excepcionais. A primeira coisa que eu sugiro é: fique de olho no Google Trends. Veja como está o comportamento de busca para o seu segmento, para os seus produtos. Perceba se as pessoas estão buscando mais ou se elas estão buscando menos e quais são as palavras relacionadas. Isso pode fazer com que você perceba que tem termos que vão começar a surgir relacionados a memes, relacionados a coronavírus, a medicamentos, a produtos, que vão fazer as suas campanhas talvez ter uma entrega maior ou até uma entrega menor. Então, cuidado, olhem para o Google Trends e vejam o que está acontecendo. A segunda dica: fique de olho nas notícias oficiais. Então, assim, fica de olho nas notícias, o que está acontecendo, o que vai abrir, o que vai fechar, que segmento pode, porque isso talvez impacte muito as suas campanhas. Então, se você trabalha com um segmento que, por exemplo, tem venda presencial, alguma coisa assim, veja se teu segmento pode ficar aberto. Se fechar, não tem muito o que fazer, então talvez você tenha que pausar suas campanhas. Então fique de olho, porque as notícias estão mudando todo dia e é importante você saber o que vai acontecer com o seu segmento, se você pode anunciar, se, enfim, o que pode acontecer. Então fique de olho nisso. Terceira dica: lembre que a aprovação dos anúncios do Google ela está com um delay. Ou seja, se você tem alguma campanha de display, se você tem Google Shopping, a aprovação dos anúncios ela pode sofrer atraso, tá? Eu já passei com isso com alguns clientes, o próprio Google já está avisando os clientes disso, então assim, se você for subir alguma peça, primeiro, tente evitar falar de coronavírus, porque isso pode passar pelo filtro mais severo do Google, e segundo, lembre-se que a aprovação ela pode demorar um pouco mais, o próprio Google está avisando isso. Quarta dica: lembre de usar as extensões de anúncio para avisar se você está aberto. Nessa época, as pessoas tendem a achar que os negócios estão fechados. Então, se você vê uma notícia na TV que está tudo fechado, você simplesmente vai, enfim, vai parar de sair de casa realmente e vai, enfim, não olhar mais para os negócios. Mas se você tem um negócio local que pode ficar aberto, que é essencial, ou que faz delivery, ou que, enfim, é um e-commerce, é importante você deixar claro que a tua loja ou o teu negócio ele está aberto, ele está funcionando, ou ele está trabalhando com delivery, ou ele está trabalhando via WhatsApp. Então, é muito importante você avisar isso. Use as extensões. Você tem tanto a extensão de frase quanto a extensão de site link para você poder avisar isso. Então cria lá uma página, cria um comunicado, faz um site link, direciona para lá, fala o que está acontecendo no teu negócio para as pessoas saberem. Quinta dica: se você tem um e-commerce ou se você tem alguma coisa que atende nacionalmente e talvez vai ser impactado pelo frete, pela entrega, alguma coisa assim, minha sugestão é que você foque no regional. Então, se você trabalha numa grande cidade, tenta focar nessa grande cidade, porque as pessoas vão continuar consumindo coisas, principalmente relacionadas a entretenimento. Então, se você tiver alguma coisa que pode ser entregue via motoboy, ou enfim, via serviço de entrega regionalmente, talvez seja uma ótima vantagem para você se aproveitar. Então, tenta fechar uma parceria, tenta ver o que está funcionando, o que tem de entrega, porque as pessoas vão ficar em casa e elas tendem a continuar consumindo. Então, se você tiver a opção de entrega, você pode se dar muito bem, inclusive, nesse período. Próxima dica, e bem importante: negative tudo na sua campanha o que é relacionado a coronavírus. Então, eu já percebi que em alguns clientes, algumas palavras-chave foram relacionadas, por exemplo, a máscara, a coronavírus, a pandemia. Então, assim, pode acontecer da tua campanha começar a ter entrega sobre isso. E, principalmente, como a gente vai ter um volume muito grande de pessoas buscando sobre isso, alguns anúncios tendem a aparecer para essas pessoas. Então, assim, se você não quer aparecer em nada relacionado a isso, até porque não é muito legal você aparecer relacionado a isso, então, assim, já é negative. Negative termos como, por exemplo, pandemia, coronavírus, Covid, máscara descartável. Então, tudo isso é importante você negativar. Óbvio que se você não vende isso, não faz sentido nenhum você aparecer para essas pessoas, então tentem negativar, enfim, para você não perder dinheiro também nesse período. E para finalizar, se você faz campanhas de display, muito cuidado. O consumo de conteúdo vai aumentar muito porque as pessoas vão estar em casa. Ou seja, pessoas assistindo vídeo, pessoas jogando, pessoas assistindo coisa infantil vão aumentar bastante. Talvez isso não seja um conteúdo legal para você associar seu conteúdo, até porque muitas vezes são crianças consumindo conteúdo, enfim, pessoas que talvez não estejam tão interessadas. Então, essa é uma hora muito importante para revisar todos os canais de display, para você negativar termos, negativar canais, para que você não apareça em coisas erradas. Lembre, vai ter muita criança e os pais vão querer deixar as crianças assistindo TV, assistindo
do desenho animado e, consequentemente, elas vão assistir isso e vai pegar a segmentação dos pais e, consequentemente, elas vão ver teu anúncio. E nessa época, o que você menos quer é desperdiçar dinheiro. Então, muito cuidado, tente evitar o máximo possível exibir anúncios para as pessoas erradas, tá? Negativando o máximo possível de canais e palavras-chave dentro do display. E para falar um pouco sobre alguns segmentos, o que eu acho de que alguns segmentos, eu vou citar aqui alguns que eu trabalho ou que eu conheço, para falar mais ou menos o que eu agiria, como que eu agiria nesse período, além das dicas que eu acabei de dar para vocês. Então, primeira coisa, se você tem segmento que é de e-commerce, de alimentação, de saúde, serviços essenciais como encanamento, eletricista, desentupidora, treinamento online, eu sugiro que você fique de olho, mas você não diminua o orçamento. Porque, teoricamente, todos esses segmentos eles vão ter um aumento de volume e as pessoas vão precisar disso. Então, quando eu falo, por exemplo, de serviços essenciais, imagine o seguinte, as pessoas vão começar a ficar cada vez mais em casa. Elas provavelmente vão ter problema de encanamento, elas vão ter problema de eletricista e, enfim, por elas estarem em casa, elas vão querer resolver isso. Então, se você tem algum atendimento assim, você pode sair de casa, não tem nenhum bloqueio, você tomou todos os cuidados, talvez seja uma hora interessante, inclusive, de você ficar de olho nos anúncios, porque talvez o volume aumente. A mesma coisa se você tem um e-commerce. Se as entregas continuarem sendo permitidas, se você tiver a opção de mandar produtos para as pessoas, você vai ter um volume de busca, porque as pessoas vão ficar chateadas em casa, elas vão querer consumir livro, elas vão querer consumir entretenimento, elas vão querer consumir algumas coisas. Então, assim, se você tem produtos que as pessoas podem consumir durante a quarentena, se você tem a opção de entrega, talvez seja interessante você talvez até aumentar seu orçamento nessa época. Então, vale ficar de olho. Como eu falei, cuidado com os robôs, porque eles podem te enganar. Então, cuidado com os ajustes, enfim, tente olhar manualmente as suas campanhas, tente ver que produtos podem vender mais e como que você pode fazer isso, e talvez essa possa ser uma ótima oportunidade de você conseguir vender os produtos para essas pessoas nesse momento. Para quem trabalha com segmento de alimentação, lembre de, enfim, botar suas campanhas, as pessoas vão cada vez consumir mais, porque elas vão ficar chateadas de cozinhar em casa. Lembre de colocar nos seus anúncios como que você está funcionando, quais são os cuidados que você está tomando, que área que você está entregando, deixar bem claro como que é teu atendimento. Então, assim, isso é bem importante para que as pessoas saibam que você está aberto, que você está entregando, o que está funcionando. Outra coisa é se você tem serviços que dependem de leads, ou seja, captura de leads, captura de produtos, por exemplo, para vendas. Provavelmente as pessoas vão ficar em casa, elas vão continuar procurando por isso, talvez com um volume menor, mas elas vão continuar preenchendo formulário, vão continuar conversando com você via WhatsApp. Então, se você tem um atendimento remoto, se você tem uma captura de leads, tratamento de leads, talvez seja interessante você não diminuir tanto o teu orçamento, porque vai ter volume de busca. O que você precisa cuidar é aparecer nos lugares certos, para as palavras-chave certas, e saber que provavelmente a gente vai ter uma redução na maior parte do volume, no volume da maior parte dos termos de busca. Então, vale você se adaptar, mas vale, enfim, ficar um pouco otimista quanto a esse segmento. Agora, alguns segmentos que vão sofrer, já estão sofrendo, enfim, você precisa ficar muito de olho se você gerencia, você tem uma empresa relacionada a isso, são mais ou menos os seguintes segmentos que eu estou de olho. Serviços presenciais, bens não essenciais, como coisas talvez mais supérfluas, assuntos relacionados à viagem e bens de consumo em geral. Então, se você trabalha nessas áreas, se você tem e-commerce, se você tem loja relacionada a isso, provavelmente você vai sofrer muito mais. Quando a gente fala de segmento de viagem, a gente já está falando de um segmento que já está perdendo 40%, 50%, 60% de tráfego, e óbvio que as pessoas não querem viajar, elas não querem nem se preocupar com viagem no momento desse. Se a gente está falando, por exemplo, também de serviços não essenciais, as pessoas elas tendem a deixar isso para um segundo momento, porque elas querem, enfim, agora elas querem garantir sua sobrevivência, querem comprar os produtos básicos, querem continuar em casa, querem continuar tendo sua vida. Então, se você não tem, enfim, nada de benefício, claro, para as pessoas durante a quarentena, elas provavelmente não vão olhar muito para o teu negócio. Serviços presenciais são os que mais tendem a sofrer, porque se as pessoas não podem sair de casa, ou se elas não querem sair de casa, elas não vão até o teu negócio, elas não vão sair, elas não vão fazer nada. Então, o que eu sugiro neste caso é você já pensar numa redução drástica, infelizmente não tem muito o que fazer, mas principalmente pensar em agendamentos, em propostas, em como fazer isso para o futuro, ou seja, já tentar pré-garantir quando tudo isso passar. Então, se você puder trabalhar já com agendamento prévio para os próximos 3, 4 meses, se você puder já ir capturando leads e gerenciando esses leads pelo menos, para que quando a coisa voltar, você também tenha um volume de busca, tá? Ou melhor, tenha um volume de clientes para você gerenciar. Bem, espero poder ter ajudado vocês com algumas dessas dicas. Aqui a caixinha de comentário vai estar aberta se você tiver alguma dúvida ou se você tiver mais dicas para passar. Acho que esse é o momento da gente se ajudar.
Se você quiser receber mais informações, se você quiser receber mais conteúdos meus, tanto em vídeo quanto em texto, eu vou deixar aqui embaixo um link também para você se inscrever na minha newsletter. Eu estou mandando uma newsletter com uma certa frequência, avisando dos vídeos e com alguns conteúdos. Então, se você quiser fazer parte dessa news e quiser receber esse conteúdo, fique à vontade para se inscrever nesse formulário aqui embaixo. Lembrando que quem já se inscreveu nas minhas últimas planilhas provavelmente já está fazendo parte desse mailing e está começando a receber esse conteúdo. Bem, boa sorte para vocês. Espero poder voltar aqui alguns dias com algumas boas notícias. Enfim, se cuidem, fiquem em casa e, por favor, lavem as mãos.